você faz que atrapalha a sua recuperação? Pois é, às vezes a gente acha que está fazendo certo e está fazendo errado. Não é por mal, não é de propósito. Apesar de que às vezes a gente tem uma tal de oposição interna, você conhece, já ouviu esse termo? Oposição interna é aquilo que você sabe que não é aquilo que você tem que fazer, mas mesmo assim você faz, meio para provocar a si mesmo. A gente faz essas coisas. No tratamento e na sua recuperação, você pode estar fazendo isso também, mas às vezes é porque você não sabe. E aqui eu vou falar sobre coisas que você pode estar fazendo errado e que atrapalha a sua recuperação. E aí você vai dizer para você mesma o que você vai fazer. Vai continuar? Vai parar? Faz? Não faz? Eu sou Grazi Faeli, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e junto com a minha equipe fantástica, a gente tem a missão e a função de fazer a diferença na vida dos pacientes com paralisia facial e como a gente faz essa diferença. Como a gente recebe dos nossos pacientes aquela mensagem maravilhosa de que eu não imaginei que eu ia conseguir isso com o meu rosto. Graças a Deus que eu encontrei vocês. Recebemos hoje uma, no grupo dos nossos depoimentos, rolou uma dessa hoje e a gente fica muito feliz porque a gente sabe que não dá para viver sofrendo. Foi a dor que me incomodou de o primeiro paciente que eu atendi de paralisia facial foi justamente essa, o sofrimento que ele estava. E eu falei que não é isso, eu não quero ver ninguém sofrendo e a minha função é justamente tentar, dentro do nosso trabalho como fisioterapeuta, diminuir o sofrimento que mexe tanto com a gente, tanto física, mas mexe aqui, né? Mexe interna, mexe com quem a gente é, com como a gente se entende. Então, essa é a nossa função. Muito bem, boa noite para vocês. Nós vamos falar sobre esses erros, né? Mas que eu entendo que é assim, enquanto a gente não sabe realmente que isso não é legal de se fazer, a gente nem pode considerar um erro realmente. Ele é só algo que a gente, opa, não sabia, agora que sei, talvez pense diferente sobre o assunto. Boa noite de novo para vocês e me digam, morrendo de frio? Aqui onde eu moro ainda não chegou este frio, mas hoje na reunião de equipe já tinha uma físio que já estava com 3 graus. Então esperamos para este final de semana algo para ficarmos bem agasalhados, bem quentinhos. E preparem-se, opa, ligou algum som aqui. Preparem-se. Vocês sabiam que com o frio o rosto fica muito mais tenso? Por quê? Quando a gente está com frio, o corpo inteiro fica tenso. Então, se o corpo inteiro fica tenso, o nosso rosto também fica tenso. Como o rosto do lado da paralisia, o que acontece? Ele tem mais tensão do que o outro lado, ele fica mais tenso ainda. Então, para a gente se proteger do frio, para que o rosto não fique muito tenso, dolorido, sem cinesia pior, a gente tem que, primeiro, se agasalhar bem. Não adianta esquentar só o rosto e tá com a mão gelada, pé gelado. Então você tem que pôr um casaco, 2 casacos, luva, meia, tênis, bota, para você ficar bem aquecido. Beber bebidas quentinhas. Isso tudo mantendo o seu corpo aquecido, o seu rosto vai tender a ficar menos tenso. E aí você complementa, claro, com bolsa de água morna, com cachecol, com gorro, porque tudo isso faz você aumentar essa temperatura aí para ele não ficar tão tenso. Combinado? Vamos lá. Vamos falar sobre estes erros. A gente todo dia vê e recebe paciente. Aqui no direct, então, eu converso com muita gente. Mais ou menos em torno aí por dia, numas 20, 30 pessoas diferentes eu converso todo dia. E a maioria delas que eu converso, eu sempre pergunto, né? Como que você tá? O que tá acontecendo com você? O que você tá fazendo? O que você fez? Tem aí alguma questãozinha de que, opa, o que você tinha que estar fazendo era outra coisa. Era, na verdade, o ao contrário. Então, isso é muito comum. Então, você que está aqui hoje, eu espero que você escute, respire e entenda o que está atrapalhando. Aí você vai falar assim para mim, Grazi, mas por que você está me falando sobre o que está atrapalhando?
o que eu estou fazendo de errado. Eu quero saber o que eu tenho que fazer de certo. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Muito bem. A gente tem que primeiro tem o que eu tenho que fazer de certo e o que eu tenho que fazer de errado. Tá? O volume tá baixo para todo mundo? Me diz aí se o volume tá baixo para todo mundo. O meu microfone tá ligado aqui. Me diz se o volume tá baixo para todo mundo ou se dá e se é só o seu. Espera aí que a gente já vai receber a resposta do pessoal aí para ver. Tá ok. A Michele, obrigada, Michele. Daí veja se não é aí mesmo, tá? Tenta aumentar um pouquinho aí ou o fone. Ou pôr um fone, né? Que às vezes melhora. Bom, então vamos lá. Obrigada, meninas. É o seguinte, por que falar do que está errado, sendo que eu quero, na verdade, é saber o que está certo, tá? Por quê? Eu tenho que estar errado e eu tenho que estar certo. Vamos imaginar que eu tenho aqui o que está errado. E eu vou e começo a investir no que está certo. Eu estou subindo no que está certo, só que o que está errado está fazendo o quê? Está me puxando para o sentido contrário. Então, eu posso até tentar o que está certo. Só que enquanto eu não paro de fazer o que está errado, o que está certo não vai ter todo o potencial dele, tá? O que está certo não vai conseguir fazer o que ele precisa ser feito porque o errado está atrapalhando. É a mesma coisa assim, ó. Vamos imaginar que você tem um chuveiro que está pingando, tá? Você fechou lá, o chuveiro está pingando. Plim, plim, plim. E o piso do chuveiro ali, do box, está molhado. O seu problema é o piso está molhado, certo? É o seu problema, o piso está molhado. Então, o meu problema é meu sorriso não abre. Vamos fazer essa relação. Meu problema é o piso está molhado. O que eu tenho que fazer se o piso está molhado? Eu vou lá e passo o pano. Ah, então se o meu sorriso não abre, eu tenho que, provavelmente, porque vocês já são assim, vocês já sabem que não é questão só de fortalecimento, né? Eu tenho que diminuir a cincinesia de bucinador, beleza? Então eu tô lá, chuveiro pingando, eu vou secar o chão com pano. O chuveiro continua pingando. Eu vou conseguir secar esse chão? Não. Então eu primeiro preciso tirar o que está atrapalhando. Fecha a torneira. Depois eu vou secar o chão. Deu para entender? A mesma coisa no sorriso. O meu problema é o sorriso que não abre. Vou diminuir a cincinesia. Só que, enquanto isso, eu estou, por exemplo, fazendo exercício com canudo, que piora a cincinesia do bucinador. Vai adiantar? Eu estou tentando retreinar o bucinador para diminuir a cincinesia, só que ao mesmo tempo eu estou fazendo o uso do canudo. Não vou conseguir. Então, por isso que a gente primeiro precisa parar o que está atrapalhando, certo? Então, vamos lá. Questão número 1. Eu separei 4 coisas aqui. Eu tô olhando aqui de ladinho porque o meu mapa mental que eu uso para anotar as coisas para você, porque eu venho planejada, tá? Eu venho bem planejada para vocês aqui. Não faço aqui nada no sem planejamento, que eu quero que vocês peguem a maior quantidade de informações possível. Bom, primeira questão. Fazer todos os exercícios e para tudo. Hã? Como assim? Temos aqui o nosso rosto. Tem pouca ou muita coisa para se trabalhar no rosto? Escreva aí para mim. Pouca ou muita coisa? Fechamento do olho, boca de assobio, sorriso, levantar a sobrancelha, bucinador, cincinesia, aderência, diminuição da capacidade de contração. Pouca ou muita coisa para trabalhar? Muita, muita coisa. Eu tenho uma quantidade absurda de coisas para se trabalhar no rosto, tá? E aí, nós, fisioterapeutas, ou vocês, se estiverem tentando fazer sozinho o tratamento, vão querer fazer o quê? Gente, eu tenho tanta coisa para fazer. Eu preciso fazer de tudo. Um exercício para levantar a sobrancelha, exercício para a boca de assobio, outro exercício para fechar o olho, outro exercício para sorrir, e mexe aqui, mexe ali, mexe ali. Você está fazendo de tudo. Você está fazendo tudo. E ao mesmo tempo, você não está fazendo nada.
eu garanto para você que você não está fazendo nada. Por quê? Para a gente realmente ter uma evolução no seu rosto, a gente primeiro precisa identificar qual é o principal problema dele. Grazi, mas eu vejo problema em todos os lugares. Concordo. Mas existe aquele que é o que tem a maior interferência e que vai te levar a um melhor resultado se você resolver. Tentar de tudo e fazer tudo te leva a nada. É você ficar pulando de galho em galho. Você não vai para lugar nenhum. E o que a gente mais faz quando a gente trata a paralisia facial? Pula de galho em galho. Vai para todos os lugares. Agora eu vou mexer na sobrancelha, agora eu vou mexer no nariz, agora eu vou mexer no queixo, agora eu vou mexer aqui, agora eu vou mexer aqui, fecha o olho, levantando. Nada. Porque na verdade você não está. Vocês estão preparados para o que eu vou falar? Fazer todos os exercícios para tudo significa que você não está tratando nada. Fazer todos os exercícios para tudo significa que você não está tratando nada. É difícil falar isso, mas na verdade vocês estão se enganando. Podem até achar que estão tratando, mas vocês estão se enganando. Certo? Respiraram, absorveram aí a primeira chacoalhada aí? Muito bem. Vamos para o segundo. O segundo, vocês espero que já saibam. Estimular o músculo. Por mais que muitos de vocês já saibam, às vezes ainda é difícil de aceitar aqui dentro do coração que a gente não tem que estimular o músculo para tratar o rosto. Quando a gente, e aqui eu vou ter uma abordagem diferente, tá? Eu não vou falar da diferença de nervo e de músculo que vocês já estão cansados de saber, que o problema da paralisia facial não é no músculo, é no nervo, tá? Mas eu vou um pouco além, eu vou já falando na fase lá do tratamento mesmo. Quando a gente está tratando o rosto, eu estou tratando o músculo ou o movimento? Você quer a contração do zigomático ou você quer o sorriso? E aí? A contração ou o sorriso que você quer? E aí você pode me falar, Grazi, mas o zigomático é o que faz o sorriso, então é a mesma coisa. Não é. Para a gente ter um movimento, que é o sorriso, para a gente ter uma expressão, que é o sorriso, a gente vai ter a interferência de inúmeros fatores. O músculo é somente um deles. E, na verdade, a contração muscular é o início do movimento, mas ele é o menos importante depois que ele começa a acontecer. Então, para eu ter o movimento, não adianta eu estimular o zigomático. Ele sim participa, claro, ele é o agonista, ele é o principal músculo do movimento. Mas para eu realmente ter o movimento, a minha atenção não é nele, porque ele participa como início. O resto todo, para realmente execução e conclusão do movimento, não é no músculo principal. Então, trabalhar o estímulo do músculo não vai me levar ao movimento. Me digam se o som tá bom, porque entra uma ligação aí, tá? O que eu tenho é que trabalhar o movimento. Então, de novo, o músculo participa, mas ele não é o principal. Então, vamos imaginar assim. Lembra de carrinho de controle remoto? Tá? Obrigada, Mi. Lembra do carrinho de controle remoto? Então, tá bom. Carrinho de controle remoto, eu quero que o meu carrinho de controle remoto vá fazendo S assim, ó, tá? Eu quero que ele vá fazendo um S, combinado? Quem faz o
o músculo principal para ir para frente é o empurrar com o polegar para frente, certo? Então, teoricamente, se eu quero ir para frente, eu teria que, ó, empurrar o joystick lá para frente. Só que eu quero um movimento, e esse movimento é aqui, ó. Se eu for só com tudo no principal movimento, ele vai, ó, para frente. Mas eu tenho interferência de outras coisas. Bom, ficou sem som agora? Será que é só para Carol? Vamos esperar um pouquinho. Me digam aí se voltou o som, porque entrou uma ligação daquelas bem legais. Aquelas legais de banco, operadora de celular. Obrigada, minha. Então vou continuar. Se eu for focada só no músculo, no agonista, ele vai, ó, para frente, ele não vai fazer o movimento que eu quero. Para eu fazer o movimento do S, eu tenho que ter outros fatores, que é a coordenação de outros músculos, por exemplo. Eu tenho que ver se está tudo ok com a pista. Não é só ir para frente, entendeu? Deu para entender a diferença de contração e movimento e que a gente quer movimento e não contração? Deu? Ok? Muito bem. Terceira coisa. Aqui eu tô falando para as pessoas que fazem fisioterapia, tá? Se você está na fisioterapia e você começou desde o início, vamos pensar que você teve paralisia, foi para fisioterapia, começou a fazer, e aí chegou lá no 3 meses e meio, 4 meses, a sua fisio e você olha e fala, olha, tá quase bom, tá de alta. Erro. Por quê? Porque entre 3, 4 e 5 meses é transição de fase. É nesse momento que começa a aparecer a sincinesia. Só que antes de aparecer a sincinesia, muitas vezes o rosto fica quase bom. Ele passa por um momento que está quase legal. E aí depois ele começa a desenvolver a sincinesia. Então, se você para nesse momento que está quase lá, perto desses 3, 4, 5 meses, você tem um risco enorme de começar a apresentar sincinesia e ninguém vê. E aí, quando você vai tratar, já passou 1, 2, 3, 4, 5 meses em que a sincinesia está lá, ó, martelando e começando a ficar mais forte, mais forte, mais forte. E as conexões nervosas mais forte, mais forte, mais forte. Hoje, por exemplo, eu falei nos stories do Momento Fantástico de hoje da reunião de equipe, né? Então, toda quinta-feira a gente tem reunião de equipe e tem um Momento Fantástico, que eu escolho uma paciente de alguma das físios a gente faz o momento do Oscar ali, né? E quem é o Momento Fantástico da semana? E aí, hoje, a paciente que foi o Momento Fantástico, o momento fantástico que eu realmente quis apresentar era de uma diminuição de sincinesia importante que ela teve na última reavaliação, mas o que me chamou a atenção também, que é o que acontece, na verdade, com os nossos pacientes, é que ela veio pra gente com 2 meses de lesão sem movimento. Opa, lesão importante, lesão grave. 2 meses sem movimento está mostrando que o nervo dela foi bastante comprometido. E aí a regeneração vai ter também bastante alteração, levando a muitas sincinesias. Só que, como ela estava aqui com a gente começou a trazer, né, permitir o movimento, então essa regeneração que já vinha acontecendo lá apareceu, e por volta dos 4 meses e meio ela começou a aparecer sincinesias, tá? Era esperado, a gente já sabia que isso ia acontecer. Qual era o nosso receio? E era esperado também. 2 meses sem movimento, sincinesias importantes de moderadas para grave. Era esperado, porque a lesão era grave. 2 meses sem movimento, a lesão é grave. Não foi isso que aconteceu. Por quê? A gente começou a tratar e desde o início, e principalmente quando começou a aparecer a sincinesia, a gente já começou a intervir especificamente para essa sincinesia, e em vez dela ficar absurdamente enraizada, que é o que acontece quando você ou não trata corretamente enquanto ela está sendo instalada, ela ficou
mais superficial. Então, a cincinesia ficou de moderada para leve. Tem cincinesia? Tem, porque não tinha como não ter. Mas ela não ficou para o grave que a gente esperava. E tem alguns movimentos que hoje estão mais para o leve. Então, essa diferença do tratamento, o que mudou? Em vez de, cada vez que ela faz o movimento, a cincinesia aprofunda mais, aprofunda mais, aprofunda mais, aprofunda mais. Quando ela tá no tratamento, quando você está no tratamento, que nem o nosso, a cincinesia acontece, em vez dela aprofundar, ela mantém-se aqui em cima. Ela não aprofunda. Então, apesar de ter, ela não vai aprofundando tanto. Então, imagina você, tive alta com 3 meses e meio, 4 meses. Ninguém viu que você começou a ter cincinesia. Você não estava entendendo porque para você era bom que estava contraindo. E você também não sabia o que era cincinesia porque ninguém te ensinou antes. Isso é outra coisa que acontece. E aí, quando de repente você viu que percebeu, nossa, mas agora meu olho está ficando menor, o sulco está mais marcado, o meu sorriso parou de abrir, ele estava melhor, agora está pior. Será que eu estou tendo outra paralisia? E aí você volta para a fisio, você já passou 3 meses dessa cincinesia, ó, enraizando. Então, o terceiro erro é parar quando acha que o rosto está ficando bom, principalmente nesse período entre 3 meses e 5 meses, tá? A gente aqui, por exemplo, se o paciente não se recupera completamente com 3 meses, assim, completamente mesmo, tipo, tá ok, a gente não para o tratamento, porque a gente sabe que vai vir cincinesia. E se ele com 3 meses, ele ainda assim tá ok, tipo, ai não, a gente acha que recuperou completamente. Ele ainda continua em acompanhamento até pelo menos 6, 7, 8 meses para a gente garantir que ele não vai desenvolver cincinesia, tá? Muito bem. A quarta erro. Tentar resolver sozinho. Pois é. A paralisia facial, ela pode parecer que é simples. Porque parece, é só o músculo, é só o rosto. Seria só ele subir um pouquinho, seria só ele abrir um pouquinho, seria só mostrar um pouquinho do dente. Mas a paralisia facial, gente, é muito complexo. Pra vocês terem uma ideia, os próprios fisioterapeutas não entram para tratar a paralisia facial de tão complexo que é. Entendeu? É muito complexo. Porque envolve não só a neuro em si, a neurologia, plasticidade, treinamento, aprendizado motor, quanto a biomecânica da face é muito complicada. Não é fácil tratar. Então, o que acontece? A gente, quando acha que alguma coisa é fácil, a gente acha que a gente pode resolver, certo? E tá tudo bem, é normal a gente achar isso. Mas eu quero que vocês pensem comigo para vocês verem se vocês conseguem entender um pouco o que eu tô falando da complexidade da coisa e que às vezes, por mais que pareça que é só fazer mímica, movimento, expressão, não é bem assim. Imagina que você tem um carro, certo? E o carro, você tá andando com ele e de repente ele começa a ficar fraco. Começa a ficar fraco, começa a ficar fraco, começa a ficar fraco. Na sua cabeça, fala, é o motor. O carro tá ficando fraco, o motor tá ruim. Então, é simples, é o motor que tá ruim. E você pensa, então tá, já sei como faz. É o motor que eu tenho que arrumar. Você sabe tudo que está dentro do carro? Você sabe todas as variáveis que interferem no carro estar fraco ou não? Você sabe como mexer no motor? Você sabe como abrir o carro para chegar no motor? Você sabe ver se é o motor mesmo ou não? Eu não sei. Se tiver algum mecânico aqui vai saber. Eu não sei. Então, a lógica da história do carro fraco parece simples. O carro está fraco porque o motor está ruim. Mas o mecanismo para resolver isso é complexo. E não dá para resolver sozinho. E na paralisia facial é a mesma coisa. E no final, o problema do motor nem era esse. Do carro nem era esse. O problema era que você era um carro a álcool e você pôs num dia gasolina e não deu tempo de trocar o negócio lá. Já aconteceu várias vezes comigo, por isso que eu tô falando.
não deu tempo de trocar o negócio lá do carro, do etanol e da gasolina, e ele começou a falhar. Então, a gente tem uma ideia de qual é o problema, mas na realidade, lembra do primeiro problema que eu falei? Que é fazer exercício para qualquer coisa e para tudo, achar que está tratando e não está tratando? É esse. Sozinho e sem alguém que realmente entende, você não consegue identificar qual é o real problema. Qual é aquele problema-chave? Não tem como você identificar. E aí você vai fazer o quê? Qualquer coisa pro lugar errado, achando que é simples e só vai o quê? Piorar, porque tratar você não tá. A outra coisa, você não vai saber resolver. O que precisa fazer para resolver esse problema? Você sabe abrir o motor? Você sabe mexer na mangueira do sei lá o quê? Você sabe... Não dá. Você sabe quais são todos os fatores que interferem no movimento e quais são os fatores que interferem nesse movimento, e nesse movimento, e nesse movimento, e nesse movimento para você? Quando você tem um tratamento que sabe identificar aquele problema principal, que sabe fazer o que precisa ser feito e planejar o que precisa ser feito para resolver esse problema, que entende todos os movimentos e tudo que interfere para resolver o problema, aí você tem resultado. Aí você tem um tratamento de verdade que vai trazer o resultado. Enquanto você não chegar neste ponto, você não tem o resultado que você pode ter. E aí é um negócio que me pega. Por quê? Eu tô vendo o nome de vocês aqui, vários de vocês já conversei aqui no direct. Vários de vocês já conversei no direct. Porque a gente vai tentando sozinho, numa físio, a físio perto de casa. Eu nunca fiz presencial, eu nunca fiz online, então vou continuar no presencial mesmo. Vocês estão pensando no que vocês estão deixando de ganhar com essas escolhas? Porque na verdade é isso. Vocês estão deixando de ganhar a sua melhor melhora. Toda a sua possibilidade de melhora. Você tem chance de chegar numa nota 8,5 e tá se contentando com um 5, 3. Você já pensou no que você está deixando de ganhar? Esses erros aqui, eu vou repetir. Fazer todos os exercícios para tudo, estimular o músculo e não pensar no movimento, parar quando você acha que o rosto está quase lá e tentar resolver sozinho, vai te afastar da sua melhor melhora. Onde ela é, nem sempre a gente sabe. Essa moça do Momento Fantástico de hoje, a gente achou que a melhor melhora dela era na reavaliação passada. E aí o que aconteceu? Ela deu um salto assim, ó, surreal, que eu olhei aí aquela imagem e falei, que fez? O que aconteceu aqui para ter essa mudança tão grande? E é isso, é a gente pensar, é a gente evoluir, é a gente trazer diferente, é a gente destrinchar, olhar todo o histórico ali, ó. O que a gente já tentou aqui com ela? O que não tentou? O que a gente pode fazer diferente? O que a gente pode colocar de novo? E aí, quando eu vi a foto, eu falei... Eu fiquei chocada, real, assim, me arrepiou quando eu olhei. Porque eu falei, eu jurava que ela estava próximo da alta. E não está próxima da alta. Porque agora que ela deu esse salto, agora tem mais coisa para vir. Porque destravou um monte de coisa, passou de fase, mudou, matou o chefão, e aí tem mais coisa. A gente achou que ia acabar o jogo e tem mais coisa ainda. Então, é esse caminho que a gente quer quando vocês eliminam os erros. Trazer a sua melhor melhora. Porque a gente não sabe qual ela é. E com certeza a gente vai se surpreender com a sua melhor melhora. A gente vai achar que é uma e ela é algo muito melhor. Certo? Muito bem! Gostei da live de hoje. Vocês gostaram das coisas que eu trouxe? Eu quis trazer hoje algo bem mais relacionado à parte
da físio mesmo, né? Eu fiz pensando justamente em o que eu podia trazer da parte da físio, dos músculos, dessa parte, para a gente tentar trazer essa visão mais de o que vocês têm que parar de fazer. Na verdade, era isso que eu queria falar para vocês, tá? O que vocês têm que parar de fazer para não atrapalhar, né? Eu vou responder 2 perguntinhas só se tem aqui, porque eu vi que rolou um. O Diniz perguntou, quando sai um curso prático? Mulher do céu, no curso online tem mais de 60 mobilizações, exercícios, treinos, passo a passo, mega prático. E ainda que você pode ver quantas vezes você quiser. Porque no presencial, quando tem, a gente não tem dado o curso presencial, só quando dá na módulo da pós, mas você assiste uma vez, depois você não tem mais, tá? Ali no prático, que é no online, que tem mais de 60 mobilizações, você vai e volta quantas vezes você quiser. Então, é a melhor coisa. Deixa eu ver se tem mais aqui. Agora eu vou entrar para o encontro dos pacientes fantásticos. Ai, não tem mais muita pergunta. Agora tem encontro dos pacientes fantásticos, que a gente, uma vez por mês, a gente se encontra e aí eles vêm, a gente compartilha como foi o mês, eles tiram todas as dúvidas comigo, falam, eu tô em dúvida disso, tô em dúvida do meu caso, aconteceu isso, aconteceu assado, e a gente conversa e é sempre uma delícia. Então, boa noite para vocês, que vou me preparar para o próximo encontro. Beijos!